Agora a última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, sexta e última rodada. No grupo A, o Botafogo se classificou em segundo lugar. Vai ter que disputar os playoffs das oitavas, né? Vai pegar um time aí que veio do terceiro lugar de um grupo da Libertadores, que no caso é o Patronato. Já vamos conferir todos os confrontos desse playoff de oitavas de final. Os resultados da sexta rodada no grupo A foram LDU 3, Universidade César Valerro 0. Então a LDU com esse resultado terminou em primeiro lugar. O Botafogo saiu vencendo 1-0 para cima do Magallanes no Newton Santos, mas na segunda etapa, lá para os 10 minutos finais, tomou gol de empate. Né? Nesse momento estava com um jogador a menos, o Marlon Gomes. Marlon Gomes é jogador do Vasco. Né? O Marlon Freitas foi expulso, ele que tinha marcado o gol do Botafogo, um belíssimo gol inclusive com corta-luz do Tiquinho Soares. Ele foi expulso, muito bem expulso, né? Meteu um pé lá na cabeça do jogador do Magallanes, absurdo. Mereceu a expulsão. Não acho que foi por isso que o Botafogo tomou o gol. Claro, tava faltando um jogador ali no meio, mas no momento daquele ganhando de 1-0, os caras estarem todos juntos ali no meio campo, pedir pra tomar o gol, né? E tomou. O goleiro não teve o que fazer, né? O PR já salvou demais o Botafogo nessa temporada, inclusive. E esse jogo foi o último jogo do Luiz Castro como treinador do Botafogo. Ele aceitou a proposta do Al Nassr, né, time do Cristiano Ronaldo, inclusive o próprio Cristiano Ronaldo teria ligado para ele para convencê-lo, não precisasse tanto, a quantia salarial é absurda, e ele vai ganhar uma mansão ainda se cumprir o contrato até o final com o Al Nassr, vai ganhar 5 vezes mais do que ganhava com o Botafogo, e quem disser que não entende o cara, que não faria a mesma coisa, você tá mentindo, né, cara? Você tá mentindo, vai dizer que você não saiu do seu emprego para ganhar 5 vezes mais em outro. O próprio Luiz Castro, inclusive falou sobre isso na coletiva, né? A coletiva não falou nada sobre o jogo, o Tietchan tava lá de telespectador, bem incomodado. Acho que o Tietchan tava mais... como a palavra, cara? Esqueci a palavra. O Tietchan tava mais constrangido nessa situação do que quando o Diniz chamou ele de perninho mascaradinho. E aí é isso, o Luiz Castro vai embora, o Botafogo vai ter que buscar outro treinador. Lembrando que o Botafogo no Campeonato Brasileiro lidera com 8 pontos de vantagem para o vice-líder, que no momento é o Grêmio. Na Sul-Americana vai pegar o Patronato, que vem da Libertadores, é verdade, mas não tem um elenco poderoso, né? Até porque se tivesse, ele tinha avançado lá na Libertadores. O grupo dele não era tão difícil assim. Tinha o Boca Juniors e o Deportivo Pereira. O Deportivo Pereira é horroroso, tão quanto o Patronato, né? São dois times ali do mesmo nível. Talvez o Patronato seja até um pouco mais conhecido, eu acho. Mas vai enfrentar o Botafogo na próxima fase. O Botafogo é favorito, agora resta saber quem é que vai assumir esse time, né? E se não vai perder nenhum jogador, se vai trazer mais reforços, além do treinador, claro. Agora na Sul-Americana, acredito que o Botafogo vai avançar desse playoff para as oitavas de final. Terminou ele em segundo lugar com 10 pontos, o LDU ficou em primeiro com 12. O Magallanes em terceiro, e não importa quem ficou em terceiro e quarto, que não vão disputar nada, né? Não tem Conference League aqui na América do Sul ainda bem, inclusive. Se a Sul-Americana já tem times como Magallanes, Universidade César Valerro, até mesmo a Libertadores tem um Deportivo Pereira da vida, um Nublense, Alcas, né? Imagino que teria numa terceira divisão. Então, teria times grandes do Brasil, né, talvez. Os dois times ali que não vão pra lugar nenhum, né? O 15º e o 16º tem que jogar isso. Já pensou? Ó, no grupo B, grupo não tem brasileiro, o Guarani terminou em primeiro lugar com 11 pontos, o Emelec em segundo com 9. O Guarani já está nas oitavas de final, o Emelec vai disputar o playoff. Na última partida das equipes, o Emelec ganhou de 2-1 do Danúbio do Uruguai. O jogo foi lá no Equador, no estádio George Capwell. Enquanto o Guarani venceu por 2-0 o Huracan da Argentina. No grupo C, temos o Red Bull Bragantino, que fez uma campanha espetacular nessa primeira fase, né, vencendo todos os jogos, marcando 21 gols, melhor ataque disparado dessa Copa Sul-Americana. Quase todo jogo foi uma goleada, e nesse último foi um 7-1. Todo dia um 7-1 diferente. O Bragantino, que esses dias fez 4-0 no Flamengo, e poderia ter sido muito mais, né? Nesse jogo também podia ter sido mais de 7-1. O Taquari é um time muito fraco, né? Inclusive perdeu em casa de 5 pro Bragantino. Agora leva 7, mas consegue fazer um golzinho ainda. E adivinha o nome do jogador que fez o gol? Oscar. É muita coincidência, né? E o Estudiantes ganhou de 4-0 do Oriente Petroleiro na outra partida. O Estudiantes passa em segundo lugar. Os dois terminaram com a mesma pontuação. 4 vitórias para cada um e 2 empates. Os dois jogos entre Bragantino e Estudiantes foram empates.
Mas o Bragantino, com esse saldo de gols aí, termina à frente do Estudiantes. Foram 21 gols marcados, como eu já falei, e 3 gols sofridos. O Estudiantes teve uma defesa melhor, só tomou um gol. Mas marcou 14. Agora, a melhor defesa da Sul-Americana disparada foi a do São Paulo, que não sofreu nenhum gol nesses 6 jogos. E teve 100... Nossa. São Paulo não sofreu nenhum gol nesses 6 jogos e teve 5 vitórias e 1 empate. Se classifica então em primeiro lugar para as oitavas de final, já está lá. Venceu por 2-0 o Tigre, né, completando finalmente aquele jogo lá de 2012 na final da Sul-Americana, que não teve segundo tempo no Morumbi. Dessa vez teve, e o São Paulo venceu por 2-0, com direito a gol do Elton Rato. E o Tolima ganhou de 3-1 do Puerto Cabello, mas os dois foram eliminados. O Tigre vai jogar o playoff na disputa aí pelas oitavas de final. No grupo E, o único brasileiro que conseguiu ser eliminado da Sul-Americana, o Santos. E nessa última rodada teve a estreia do treinador Paulo Turra. O Santos empatou em 0-0 com o Blooming, que também foi eliminado. 0-0 na Vila Belmiro, um pênalti desperdiçado pelo Lucas Lima, que foi na trave. Uma cobrança de falta bizonha do Blooming. Esse jogo aí foi... né, devia nem acontecer. E teve público, né? O Santos, que está proibido de ter público lá no Brasileirão, porque aconteceu lá no Clássico com o Corinthians. Na Sul-Americana teve público, claro que deu um público muito pequeno, né? Quem ia querer assistir esse jogo que não valia absolutamente nada, né? Foram poucos torcedores e viram o time empatar em 0-0, né? Passaram frio à toa. E o News Old Boys empatou em 1-1 com o Audax italiano no outro jogo, né? O News Old Boys se classifica em primeiro lugar, 16 pontos, já está nas oitavas de final. O Audax italiano termina em segundo com 11, vai disputar o playoff. No grupo F, o Defensa e Justiça terminou em 15 pontos aí no primeiro lugar. E o América Mineiro ficou em segundo com 10 pontos. A mesma pontuação do Milionários da Colômbia, só que o América ficou na frente pelo saldo de gols. E teve emoção nesse jogo do América, hein? O América começou perdendo o jogo de 1-0 para o Peñarol. O América, que tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro. E conseguiu tomar um gol do Peñarol, que não somou um ponto sequer nessa Sul-Americana. É um time que tem muita camisa, muita tradição, né? Vários títulos de Libertadores, mas que nos últimos anos vem sofrendo, e foi um saco de pancadas desse grupo na Sul-Americana. O grupo da morte, onde se esperava mais do Peñarol, e ele não fez absolutamente nada, né? Só deu um susto ali no América para dar emoção pro jogo. Mas o América foi lá e empatou, né? Mudanças no segundo tempo. Não entendi por que esses jogadores estavam no banco, né? Danilo Avelar, Aloysio Boi Bandido, Juninho, os principais jogadores do América estavam no banco. Parecia que o Mancini queria perder o jogo, né? Eu sei que o América não tem elenco para disputar 3 competições como está fazendo no momento, né? Não à toa está na zona de rebaixamento do Brasileirão. Tá aí vivo na Sula e vivo na Copa do Brasil. Agora, a gente tem o exemplo do Atlético Goianiense no ano passado, né? Que se manteve vivo por muito tempo na Sul-Americana, foi até a semifinal. Aí perdeu lá pro São Paulo e foi rebaixado no Brasileirão. Na Copa do Brasil não lembro até onde eles foram, acho que foi até as oitavas ou quartas, né? Eles perderam pro Corinthians. Espero que o América não faça a mesma coisa, né? Aliás, se for para evitar o rebaixamento do Vasco, o América cai. Vamos ver, o Ameriquinha vai pegar o Corinthians semana que vem lá na Copa do Brasil, né? A outra partida foi 3-1 pro Defensa e Justiça, que é um time que sempre vem chegando longe, né? Nas últimas edições, foi campeão recentemente. Termina aí com 15 pontos na primeira posição, o América em segundo com 10, Milionário com 10 também, o Peñarol 0. Grupo G, o Goiás termina em primeiro lugar com 12 pontos, surpreendendo muita gente, né? Pelo menos eu fiquei bem surpreso aí com essa campanha do Goiás. Não é um grande elenco. Pra mim, é o pior elenco em questão de nome do Campeonato Brasileiro, né? Não tem muitos jogadores conhecidos. Se você pegar o Cuiabá, tem 2, 3 jogadores conhecidos. O Coritiba tem 2, 3 jogadores conhecidos. O Goiás não tem. É só o Tadeu. O resto ali, Felipe Bastos, que não joga mais, né? Tá no banco, mal entra. O resto não são jogadores badalados, né? Que tiveram passagens marcantes por outros times. Não tem. O próprio Tadeu também não teve, né? Ele ficou conhecido no Goiás mesmo e é o capitão do time, o herói do time. E o Goiás termina na primeira posição, 3 vitórias e 3 empates, sai invicto da Sul-Americana nessa primeira fase, junto com o São Paulo, junto com o Bragantino, times também que não perderam. Agora, o grupo tinha o Universitário do Peru e o Santa Fé, que são 2 times aí enjoados, né? São times aí com tradição, até em Libertadores, né? Não só em Sul-Americano. O Universitário passa em segundo lugar com 10 pontos. O Santa Fé, que perdeu esse último jogo para o Goiás por 2-1 lá na Colômbia, termina em terceiro lugar. E o Gimnasia La Plata, o Gimnasia Esgrima, é um time de escola, né?
É amador. Nesse jogo teve mais expulsão do que gol, é óbvio. Teve umas 10 expulsões aí nesse jogo Universitário de Masa e um gol só, 1-0 pro Universitário. O Universitário vai enfrentar o Corinthians no playoff aí das oitavas. Hein? Corinthians que vem da Libertadores. Para fechar o grupo H, o Fortaleza passa em primeiro lugar com 15 pontos, 5 vitórias e 1 derrota. O São Lourenço passa em segundo com 8 pontos. Ficou com a mesma pontuação do Palestino, mas no quesito saldo de gols, o São Lourenço tem 1 de saldo, o Palestino ficou ali zerado. Os jogos da rodada foram 4-1 para o São Lourenço em cima do Estudiantes de Mérida e o Palestino perdeu em casa de 2-1 para o Fortaleza. Um dos favoritos, na minha opinião, ao título, né? Junto com o Bragantino, com o São Paulo. Agora chega o Corinthians também, né? Que tem um bom elenco, agora precisa jogar bola, né? Tá chegando o Matias Rojas, não sei se vai vir muitas mais contratações. O Corinthians tá com problema aí com transfer ban, né? Tá vendendo o jogador pro Zenit a rodo. E o artilheiro da Sul-Americana ao fim da fase de grupos é o Santander. Não é o banco, né? O atacante do Guarani do Paraguai. O Nicolas Hernandes do Defensa e Justiça tem 5 gols. Eduardo Sacha do Bragantino também. Gonçalo Sousa do Audax Italiano. Togni do Defensa e Justiça. Arezzo do Peñarol, já foi eliminado. Sinisterra também do Blooming. Sepulveda do Audax, né? Segue aí o Mastriani, Edson Cariú e Sorriso. Por aí vai. Já estão definidos então aqui os confrontos dos playoffs da Sul-Americana, né? Para ver quem vai jogar as oitavas de final com os primeiros colocados de cada grupo. E não teve sorteio. Eles pegaram o melhor primeiro colocado da Sul-Americana para enfrentar o pior terceiro colocado da Libertadores. E assim subsequentemente, né? O segundo pior contra o segundo melhor. Então os confrontos são Independiente Medellín da Colômbia contra o São Lourenço. O Independiente Medellín que veio do grupo do Internacional na Libertadores. O Sporting Cristal vai enfrentar o Emelec. O Sporting Cristal veio do grupo do Fluminense. Corinthians vai enfrentar o Universitário do Peru. Corinthians que vem da Libertadores. O Libertad vai enfrentar o Tigre. Libertad vem do grupo do Galo e do Atlético Paranaense. O Colo-Colo vai enfrentar o América Mineiro. Colo-Colo vem também da Libertadores, grupo do Boca. Patronato não, Patronato não estava no grupo do Boca. Bom, o Patronato vai pegar o Botafogo. O Nublense vai enfrentar o Audax Italiano. Nublense que veio do grupo do Flamengo. E o Barcelona de Guayaquil enfrenta o Estudiantes.